Olá, nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco da minha história e o começo da minha expansão de consciência. Eu acredito que todos nós, né, temos uma missão aqui nesse plano e cada um tem a sua história, né? A questão é o que a gente faz com a nossa história, o que a gente aproveita da nossa história, né? Então, eu vou falar um pouco de mim para você me conhecer um pouco e vou fazer essa jornada aí de vídeos que eu tenho certeza que eu vou colaborar com a expansão de consciência de muitas pessoas e vai ser uma troca. Na verdade, sempre é uma troca, né? Porque a expansão ela é eterna, né? Então, eu sou Kátia Mamed, mãe, avó, e uma pessoa que chegou um certo momento da vida que sentia que tinha algo mais, sabe? Que a vida não era só isso. Acordar, dormir, comer, beber, trabalhar, pagar contas, ter filhos, ter aborrecimentos, ter amigos, ter colegas, enfim. E eu sentia que existia algo onde eu podia transformar a minha vida, a minha situação. Então, eu venho de uma família que era bem complicada, né? Eu sou a caçula de 4 irmãos, hoje só somos 2 irmãs. E quando eu nasci, com 15 dias de nascida, minha mãe me deixou com a minha avó, por conta da minha outra irmã, que é 1 ano de diferença, né? Ter adquirido o sarampo. Essa era a história que ela me contava. Então eu fiquei com a minha avó e quando minha mãe foi me buscar, segundo a minha mãe, a minha avó não quis mais me devolver. Minha avó já era assim, né, adoentada. E naquela época, eu me lembro, acho que ela tinha 60 anos, eu tinha 6 anos de idade. E naquela época, essa idade já era considerada assim, a pessoa já estava velha, né, como dizem os jovens aí. Então, enfim, quando eu tinha 6 anos, ela faleceu. E aí eu fiquei com meu avô e uma tia. Então, assim, resumindo, eu fui criada numa família onde eu tinha tudo para dar errado. Tudo, tudo, tudo. Pense numa família que havia brigas, intrigas, mentiras, pessoas querendo ganhar vantagens. É assim, falta de caráter total, em todos os níveis. Tirando o meu avô, que para mim foi a pessoa mais íntegra que eu conheci na minha vida. A pessoa que mais amei também e amo. E a qual me ensinou muita coisa. Então, eu tinha a opção do que fazer da minha vida após a morte do meu avô. Ele faleceu, eu tinha 14 anos, ele na época tinha 86 anos. E, como não tinha outro jeito, eu tinha que ir morar com meus pais. Na verdade, com a minha mãe, porque meus pais já estavam separados. E realmente foi assim uma catástrofe. Imagina, não havia afinidades, não havia entrosamento, eu me sentia um peixe fora d'água, era muito difícil. Aos 17 anos eu engravidei e namorava já o pai da minha filha, né? Que por sinal meu avô chegou a conhecer. Então ele era tudo que eu tinha, era o amor da minha vida, né? Eu depositei todo o amor, toda a falta de amor, na verdade, que eu tinha, que ninguém mais me amava, né? Nele. Então eu engravidei com 17 anos e tive a proposta da minha mãe. Ela se revoltou muito. Na época ela achou que eu fiz de propósito, que era para me vingar dela, porque, ou seja, enquanto eu morava com meu avô, nada tinha acontecido, mas realmente não foi. Aconteceu, né? Nada é por um acaso, a gente sabe disso. Mas na mentalidade dela naquela época, foi esses argumentos que ela colocou, que me feriram muito, mas me forjaram também. E eu tive a proposta dela que eu abortasse. Na mente dela, né, no que ela achava naquela época, seria o melhor para mim, porque eu iria continuar estudando, porque realmente muda um filho, né? Mas eu bati o pé e falei que de jeito nenhum.
E isso foi uma afronta muito grande para ela na época. E por conta disso, ela disse que eu ficaria lá até casar. Porque aí veio meu pai, que obrigou a casar, né? Que tinha que casar. Isso, a minha filha hoje tem 42 anos, então vamos colocar aí 43 anos atrás. Mas eu resisti. Eu resisti. No começo eu achei que era uma chantagem assim, porque ela falou para mim, você fica aqui então até você casar. Quando você casar, você vai pra rua. E eu achei que aquilo era uma forma de me pressionar, mas falei, não, mas eu mantive, jamais eu iria abortar minha filha. Quer dizer, que eu não sabia que era filha, né? E é minha filha. E assim aconteceu, foi feito todos os preparativos para o caso. Preparativos assim, né? Botar os papéis para correr, porque não houve. O máximo que houve, eu ganhei um bolo da minha madrinha de batismo. Fizemos o casamento, houve o casamento de manhã, que foi só no civil. À noite se fez essa festa. Nisso aí eu já estava com 5 meses de gravidez. E me lembro que na noite, após a festa, eu dormi no chão da sala, até então, na época, meu marido no chão da sala, para esperar amanhecer para eu ir embora. E não tinha para onde ir, porque ele nada tinha, era jovem também. Eu tinha 17, ele tinha acho que 20, ia servir o quartel, estava servindo o exército, um negócio assim. Ou seja, ele também não tinha, ele morava com a mãe e não tinha espaço na casa da mãe dele. Então eu consegui ter guarida através de uma tia que foi aqui, ajudou a me criar na época, né? Quando meu avô era vivo e nós morávamos todos juntos. Então, foi difícil, muito difícil, né? Tive a minha filha, linda e maravilhosa, e foi assim, desafiador a minha vida, muito sofrimento, muita coisa. E depois veio aquelas coisas que a gente sabe, não é como hoje, que tem creches que você pode deixar, né? Que para trabalhar eu não tinha com quem deixar. Então, como eu sempre atuava na área da beleza, de cabeleireiro, de manicure, mas na época era só manicure, eu me vi nessa possibilidade de atender algumas clientes e eu poderia levá-la. Mas isso bem depois, né? Quando ela começou a andar, porque no começo não tinha essa possibilidade. Enfim, resumindo, foi uma vida difícil, onde eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe, com meu pai também não. E aí, porque eu tô assim resumindo bastante, mas depois, né, a gente fica sabendo da nossa história. Quando minha mãe engravidou de mim, meu pai achava que eu não era filha dele. E daí você começa a encaixar, né, vem aquele quebra-cabeça que você diz assim, então faz sentido porque que ela me deixou com a minha avó, talvez até para evitar, não sei o que ela passou, né, detalhes, mas imagino que foi muito sofrimento, que imagina, né, você tá grávida e o teu marido achar que não é teu filho, e enfim. E isso tudo a gente absorve. Quem faz aí a expansão, quem sabe o que é você começar a evoluir, né? Você sabe que a nossa história começa bem antes até do útero, mas vamos colocar do útero para cá. Então foram muitas coisas, muitas situações, muitos desafios, muita humilhação, muita rejeição, rejeição de todas as maneiras. Tentei manter o casamento, muito jovem também, ele também, então durante 5 anos ainda tentei manter, mas depois me separei. Mas aí, daí começava a minha jornada, né? Porque tudo faz sentido, nada é por acaso. E como eu leio às vezes, né? Hoje parece nada fazer sentido, mas lá na frente a gente vai perceber que tudo fez sentido. E aí foi realmente assim uma jornada de muito sofrimento. Eu odiava meus pais, aquela coisa, a culpa era deles, né? Eles eram culpados por todo o meu sofrimento, mas eu precisei passar por isso tudo para fazer essa busca de me conhecer, né? De saber qual é a minha missão, o que eu estava fazendo aqui. E nessa jornada eu me relacionei com o pai da minha segunda filha, o conheci, que também é uma história surpreendente, que nada é por um acaso. Como eu sempre trabalhei na área da beleza, eu fui trabalhar no salão dele, fui funcionária dele. Ele era 21 anos mais velho que eu, e eu não tive a menor intenção de me relacionar com ele, mas acabou acontecendo. E aí veio a minha filha.
Eu, depois de 14 anos sem engravidar. Enfim, aonde eu quero chegar, né? Com esse vídeo, compartilhando um pouco da minha história com vocês. Que eu comecei a entender, eu até achei que quando eu fosse fazer esse vídeo, eu ia me emocionar muito, chorar. E tô feliz porque eu acabei, antes de vir gravar esse vídeo, eu acabei de fazer uma sessão de hipnoterapia. E é maravilhoso. Nunca tinha feito, eu tinha curiosidade. E isso me ajudou muito, me fortaleceu. Então, eu venho em busca dessa expansão de consciência tem 15 anos. Isso, 15 anos. E sempre pensando, eu tenho como ajudar, né? E aí eu resolvi focar na área da beleza. A gente chama de nicho, né? Quando a gente trabalha com desenvolvimento humano, eu foquei nessa área da beleza, que é o meu nicho. Então, eu escrevi um livro, no próximo vídeo eu posso mostrar a vocês, que é direcionado a essa área da beleza. Não dando dicas de beleza, nada. É falando realmente sobre comportamentos, o que bloqueia a nossa prosperidade, né? nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que é assim que funciona. Mas eu hoje resolvi, hoje que eu digo assim, de um tempo para cá, e hoje também, após essa sessão de hipnoterapia que eu amei, é realmente fazer o que eu desejo, o que eu sinto que é a minha missão. É compartilhar a minha expansão de consciência. Por quê? Porque no decorrer aí dessa jornada de vídeos que eu vou fazer, eu realmente consegui compreender muita coisa quando eu aprendi sobre a gratidão. E isso foi há 15 anos atrás. Eu comecei, na verdade, há 15 anos eu comecei a busca, foi quando eu ganhei o livro O Segredo de uma amiga, ou seja, eu já estava atraindo, porque eu sabia que tinha algo mais, não é possível. Não é só isso, tem como, sabe? E muitas vezes vinha assim, eu me lembrando, na minha infância, não sei aqui quem for da minha faixa etária vai lembrar do Uri Geller. Se eu não me engano, acho que era o Uri Geller, que ele conseguia entortar a colher só esfregando o dedo, e ele dizia, funciona, funciona, e a colher entortava. E eu via aquilo dizendo, nossa, mas é possível, então só com a força da mente que eu... E eu peguei várias vezes, várias colheres e tentei, e nada, né? Mas daí eu já estava traindo isso, né? Que hoje eu entendo isso. E daí eu comecei essa busca e depois de uns anos, quer dizer, depois de muitos anos disso, eu ganhei o livro O Segredo, que como a maioria das pessoas, começou tudo ali, né? Só que não é tão simples ali como parece, há todo um preparo, né? Um conhecimento que você tem que buscar. Por isso que a gente fala, expansão da consciência eterna. Você começa o fio da meada e vai embora, né? É eterno. Então, dali eu comecei, aí consegui atrair, através do YouTube, aprender sobre gratidão com a Márcia Luz. E ali começou a mudar. Ali eu compreendi. Ainda estava assim, eu no comecinho, mas quando eu comecei a focar no que era realmente gratidão, assistindo os vídeos, né? As explicações, os exercícios. E aí eu comecei a entender que, para começar, eu teria que ter gratidão pelos meus pais. Olha, foi difícil, viu? Porque como ter gratidão por uma mãe que me botou para fora de casa porque eu engravidei? Como ter gratidão por um pai que achava que não era meu pai e fazia questão de demonstrar isso? Mas eu comecei a compreender, a buscar, a estudar, e eu cheguei ao ponto de ter gratidão pelo meu pai e pela minha mãe, reconhecer, esse vídeo não é sobre religião, não tem nada a ver sobre religião, mas como eu já praticava o budismo, conheci o budismo, né, de Nichiren Daishonin, e sempre ali eu via, falava, sempre, honrar pai e mãe é uma virtude. E eu não entendia muito bem essa palavra, honrar pai e mãe, honrar pai, mas como que eu vou honrar? Aí vem aquelas coisas, né, mas como que eu vou honrar uma mãe? Como é que eu vou honrar o pai? Enfim, e eu não tinha só um mau relacionamento com minha mãe e com meu pai, com meus irmãos também, porque não existia afinidades, né? Mas a parte, assim, que me prejudicava muito era o vitimismo, né? Porque quando a gente não compreende, eu era a vítima, né? Eu fui a rejeitada, eu fui a que não deram amor, eu fui a única que não tinha roupa, porque meu avô, ele não tinha, assim, uma condição, né, financeira, ele honrava com as contas e para ele era o mais importante, e aquilo, como até hoje a gente vê, né, gente?
Roupa você dá um jeito, sapato, comer você tem que comer. Então ele, só que nesse caso dele nem comida. A gente assim era diariamente, a não ser no dia que ele recebesse, né? Aí se comia uma carne, 3, 4 dias tinha uma carne, tinha um frango não, que na época era galinha, porque ele fazia questão de matar a galinha, porque na cabeça dele, se comprasse, podia estar doente, ter morrido de doença. Então ele fazia questão, e eu me lembro do sofrimento que eu passava cada vez que eu via ele matando uma galinha. Mas isso era raríssimo, né? Porque era só assim, na primeira semana do mês, e depois, no restante do mês, se comia arroz, feijão e ovo todos os dias, acredite ou não. Para mim isso era uma tortura. Acho que para qualquer pessoa, né? Que não seja por opção, né? Porque aí me faz lembrar meu pai, que meu pai era um vegetariano, mas sem ser assim, por opção. Ele não gostava de carne. Só que ele não comia carne, ele não comia macarrão, ele não comia frango, ele não comia legumes, a não ser purê de batata, batata frita, tudo derivado de batata frita, bolinho de batata, ovo frito. Tinha que ter ovo. Um dia era omelete de batata frita, um dia era ovo frito com batata frita, outro dia era ovo cozido com batata frita, enfim, nada mais além disso. Então, para ele não era torturante, né? Mas no meu caso, lá com meu avô, não tinha nenhuma batata frita, mas não tinha legumes, era arroz, feijão e ovo todos os dias. Então aquilo para mim era um sofrimento, porque eu ia assim, brincava, né, minhas amigas, eu ia na casa delas de intrusa, porque ninguém queria me ter como amiga, porque eu era piolenta, eu era fedorenta, porque na verdade, por mais que minha tia tentasse, ela não tinha um amor, sabe, para cuidar de mim. Era a vida dela, era muito sofrimento também, muita... E assim eu ia levando. Ela me fazia eu lavar minha roupa, eu tinha que lavar minha roupa. Eu me lembro assim, eu tinha meus 9 anos. O tanque era tão grande, porque naquela época era tudo assim, cimento. E eu me lembro que o tanque era tão grande que eu tinha que subir no tanque para poder chegar perto da torneira. Imagina ter que lavar a roupa. Estava na minha vida, né? Mas isso mexe muito com a gente. Fica, né, a criança ferida, a nossa criança rejeitada, né, humilhada. Então foi assim muito sofrimento. Mas quando eu comecei a compreender a gratidão, o que é realmente a gratidão, o que era a expansão da consciência, e aí eu fui para os vídeos do professor Hélio Couto, que eu desconheço quem começa na expansão da consciência que não tenha passado pelos vídeos do professor, que eu sou muito grata, imensamente grata até hoje, né? Eu assisto e tem vídeos dele de 3 horas, né, gente? 2, 3 horas. Quem já assistiu e assiste sabe disso. Mas é transformador e não é fácil, tá? E aí eu me lembro que ninguém nunca me disse que era fácil. E eu fico muito feliz ao mesmo tempo por eu ter buscado isso sozinha, ter atraído através lá atrás, do Uri Geller, lá da colher, e eu venho, você vê como é que, né? Tudo vem no momento certo. Então, assim, levou um tempo, óbvio que tudo leva um tempo pra gente limpar, mas quando eu aprendi a gratidão e compreendi que honrar pai e mãe é uma virtude, tudo começou a mudar na minha vida. E aí eu comecei a ver o lado da minha mãe, a história da minha mãe, fui buscar, fui pesquisar, o meu pai também, como é que foi a infância deles, o que eles aprenderam. E aí a gente começa a perceber as nossas crenças, da onde vieram, por que vieram, era daquela forma que eles achavam a melhor forma. E fora o que está na minha vida, que aí eu entro já na parte do karma, né? Karma é ação, o que eu trouxe, né, de vidas passadas e o que eu criei nessa existência, que muita coisa a gente acaba lembrando. Então lembra que eu falei, eu era assim de uma família que tinha tudo para dar errado, em questão de caráter, em questão de tudo, sabe? E eu fui buscando através das minhas dificuldades, eu falei, foi muita coisa, muita, mas foi o que foi me forjando, né? Eu lembro muito assim, né, de frases, né, que eu leio. Uma espada, para se tornar uma espada, ela é forjada no fogo, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A minha expansão, como tem sido esses anos, o que mudou na minha vida. Hoje eu me considero muito, muito feliz, mais feliz ainda estar aqui e atingir esse objetivo, porque eu sempre me perguntei, mas é tanto estudo, tanto curso, tanta busca, eu tenho que dividir isso. Seja uma frase, algo, alguém que vai se conectar com esse meu momento.
E não importa a idade, não importa, nós sempre estamos aprendendo, né? Não importa. Então, o meu grande desejo é esse, a minha missão também, entendi. Eu sempre busco isso dentro de mim, com a minha centelha divina, né? E é isso, é sobre isso. O que eu posso colaborar para as pessoas que estão nessa busca se sintam melhor, se identifiquem com algo que eu vou falar e consiga também atingir o seu grande objetivo, né? Que cada um tem os seus. O meu hoje é realmente colaborar, ajudar, né? E eu tenho certeza, como eu acredito na lei da atração, todas as pessoas que estiverem na mesma sintonia chegarão a esse vídeo. E eu vou compartilhar, continuar compartilhando, contando porque para o vídeo não ficar muito longo, né? Já está aí com 21 minutos de vídeo, mas essa é um pouco da minha história. A minha vida sempre na área da beleza, que era assim o mais fácil, né? De poder ganhar dinheiro para poder sustentar a minha filha, porque eu me separei quando ela tinha 5 anos. E aí eu fui buscando e sempre me vendo assim, lendo muito, muito. Eu gostava de ler, eu digo, eu tenho que ler, ler, ler. E eu me percebia assim, diferente no sentido até das pessoas, das clientes dizerem assim, nossa, mas você é tão inteligente. Mas por quê? Porque se rotulavam que pessoas de salão, né? Na época, os profissionais não tinham. Tinha pessoas que eram semi-analfabetas. E eu busquei muito ler, 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 ler. E quando você lê muito, você aprende também a escrever. E com isso eu fui buscando. Então, atraía, né, aqueles livros certos. E aí eu aproveitei todas as oportunidades. Eu sempre fui muito observadora, observando muito. E quando eu ia compreendendo isso, você é o que você pensa, né? Você atrai, E aí eu comecei a trabalhar, buscar mais trabalhar sobre isso em mim. Aí vem a neurolinguística, vem o PNL. Por quê? Porque tem que haver a congruência, né? E lá na Bíblia está escrito, né? Orai e vigiai. Então, eu quero muito estar passando aqui sobre isso. Muitas pessoas que eu escuto falando, mas eu faço tudo certinho e nada acontece. Não, então não está tão certinho assim, né? Apesar que a gente é um eterno aprendizado. Mas a gente chega lá. E é esse o objetivo desse canal, desse vídeo e dos próximos que virão. Para a gente juntos e atrair, né, conteúdos para que a gente compartilhe, para que haja uma troca, né, de conhecimento e que vocês façam comentários de vocês também, porque cada um tem uma história. Mas hoje a minha missão, eu sinto que é essa, dividir com vocês o que veio, o que já mudou, o que está mudando e o que tem por mudar e o que muito, muito que mudou. Tá bom? Então, espero que tenha feito sentido para você esse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.